Do que riem os Exus, do que gargalham as pombagiras. Aula 36 do curso Umbanda Pé no Chão. Estamos no capítulo 8, na página 213 do livro Umbanda Pé no Chão. Exu, agente de reajustamento kármico. Vou falar sobre tudo isso, mas antes peço a você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você estará nos ajudando a impulsionar no algoritmo do YouTube os conteúdos do canal Universalista EAD. Exu, agente de reajustamento kármico. Última aula do curso Umbanda Pé no Chão. Página 203 do livro, capítulo 8. E do que riem os Exus, do que gargalham as pombagiras. Muito bem, vamos lá. Uma característica que se sobressai em Exu é a alegria, é a risada, o riso fácil, a gargalhada. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas Exu, enquanto agente de reajustamento kármico, enquanto orixá e entidades enfechadas no poder de realização dos orixás, o que faz Exu? Então, Exu é o guardião das encruzilhadas, né, dos encontros e cruzamentos kármicos. Então, os nossos propósitos de vidas individuais, eles contemplam que nós nos reencontremos em família, família consanguínea, que nós renascemos, que a gente vai renascer num determinado local, numa determinada data, com pai, mãe, filho, e tudo aquilo que envolve o contexto social, de crenças, de valores que você precisa, em conformidade com as experiências que você tem que vivenciar, renascido num corpo físico. Isso tudo está de encontro a esses cruzamentos kármicos, encontros e reencontros que Exu simboliza. O grande símbolo também é o mercado, né? Pessoal caminhando, se encontrando, os cruzamentos de rua. Exu, ele é agente executor dos destinos, ele é o grande parceiro de Urumilá, que é o olho que tudo vê, orixá do destino, que não quer dizer determinismo. Nós temos margem de aprendizado, temos livre-arbítrio, mas Exu lhe retifica a nossa evolução no sentido que ele nos recoloca alinhado com a lei divina em equilíbrio. Então temos que passar por uma série de experiências reencarnadas que fazem parte desse processo de retificação. Por que retificação? Porque nós estamos reencarnados num planeta inferior ainda, um planeta que os corpos físicos são imperecíveis, que nós temos que vivenciar mais uma vez a morte, né? Nossos corpos, eles não são perenes, eles não são permanentes, o corpo material. Então somos egos que reencarnamos em retificação nessa escola terrena. E Exu atua nessa faixa de correção kármica. Isso não quer dizer punição. Ele corrige, ele retifica, ele reajusta, reordena, reorganiza aquilo que está desorganizado, aquilo que foi desordenado, aquilo que nós mesmos somos causas geradoras, estamos colhendo efeitos agora desequilibradores e temos que nos realinhar com a lei divina. Por vezes, Exu então pode ser confundido em sua ação com o mal, porque ele atua numa linha atemporal acima desse contraste de bem e mal, luz e sombras, nesse plano de manifestação impermanente de Maia, que é o plano material. Vou dar exemplos. Se o indivíduo foi um rico
proprietário de terras, ou industrial, ou qualquer outra atividade que lhe deu muita riqueza, mas ele foi profundamente egoísta, despótico, abusou, explorou as pessoas, e ele, numa faixa justa de intercessão, ele volta para experienciar a pobreza, vai ser um pobre, ou vai nascer em família pobre, ou vai ser com muita dificuldade, e ele tem que vivenciar essa pobreza nesta encarnação. Exu vai conspirar para que isso aconteça. Então, quando ele fugir desse propósito de ter que vivenciar a pobreza, ele vai ter dificuldade, muita dificuldade na sua vida. Ah, Exu que está provocando? Não, é um efeito de reajuste que ele mesmo foi a causa anterior. Então, isso pode ser confundido em alguns momentos, porque pode ser confundido com o mal, porque quando nós fugimos do nosso propósito, Exu age, poder de realização volitivo do orixá age e nos coloca imprevistos, nos coloca dificuldades para que a gente retorne para aquela finalidade experiencial da encarnação que tem a ver com esse reajustamento. Vamos dar um outro exemplo. Um indivíduo, ele faz um trabalho de feitiçaria que pega. Ele fez um abafamento, um adoçamento para conseguir um parceiro ou uma parceira no campo amoroso, afetivo, e de fato ele conseguiu esse amor, essa paixão, se casou, teve filhos. Possibilidades que podem acontecer. O indivíduo que está alvo desse abafamento, ele se dá conta e procura um centro de Umbanda onde tem um Exu de lei de fato agindo, e Exu corta esse trabalho, e isso gera um efeito manancial kármico que foi distorcido de retorno para o mandante desse feitiço. Ou esta amarração, esse abafamento, com o tempo, a própria ação cósmica, coletiva do orixá Exu reordenando, reajustando, faz com que esse abafamento, esta amarração, ela perca força e o indivíduo se dá conta e ele se separa, ele sai daquele relacionamento. Da mesma forma, esse efeito manancial cósmico, kármico, que foi distorcido, vai retornar para o mandante. Não só no sentido daquele indivíduo único que ele privou de um relacionamento real, de fato verdadeiro, genuíno, verídico, amoroso, como todos os outros que, de uma forma direta ou indireta, não se relacionaram com essa pessoa que ele abafou, que ele amarrou. Então o indivíduo colhe o efeito de retorno daquilo tudo que ele privou, o outro e dos outros que se relacionariam com ele, pois ele distorceu a lei de ação e reação. E Exu atua com toda a sua valência para reordenar, reorganizar isto. Então, este cálculo de qual manancial kármico distorcido nos retorna, é uma desequilíbrio da lei de ação e reação, nós não temos condição de fazer, porque você amarra uma pessoa, você abafa uma pessoa, mas é aqueles que ela deixou de se relacionar, aquilo que ela deixou de amar, aquilo... Será que ela não estava programado até para ter filhos com uma outra relação e você posterga, cancela, interfere nisso? Não sabemos, mas isso tudo volta para o indivíduo e Exu age com impessoalidade, com força, reajustando isso. Isso pode ser confundido com mal. Por isso que quando a gente não tem acesso às nossas vidas passadas e Deus nos deu esquecimento para nós lidarmos com isso melhor, o que importa é o presente, mas muitas vezes parece que cai uma pedra em cima de nós, vem um temporal, vem uma tempestade, uma série de dificuldades, você diz, poxa, mas da onde? O que eu fiz? É a pedra que foi jogada ontem
por você que está caindo hoje na sua cabeça. E o que você está jogando hoje para o outro vai cair amanhã. Então, aquilo que eu desejo ao outro, aquilo que eu faço para o outro, de alguma forma, em algum momento, eu estou fazendo para mim mesmo e vou sofrer esse efeito de retorno. E Yeshua atua incondicionalmente, com impessoalidade, sempre no sentido de reajustamento, reordenamento, reorganização. São espíritos calejados, exímios psicólogos, agem sem sentimentalismo. Isso não quer dizer que eles não tenham amor, eles não demonstram, porque são espíritos calejados, experientes nesta oposição humana, né? Nesse atrito evolutivo num planeta inferior como o nosso. Então, você acha que Exu se vende fácil por um marafo, por uma farofa, por uma imolação do irmão menor? Não, né? Esse Exu de lei, entidade, muito Eruxá nem se fala, né? Esse Exu de lei, esse agente de reajustamento kármico, ele está preparado para lidar com tudo isso aí. Então é muito pouco, muito simplório isso aí, você cair nesta armadilha desse escambo fácil, dessa troca fácil com os quiumbas, esses que se fazem passar pelos Exus, esse orixá cósmico divino, agente de reajustamento kármico. Atuam em nosso lado sombra, reajustando, reordenando, reorganizando seu raio de ação, como eu falei, atuam levando a luz para o nosso lado sombra. E afinal, por que riem os Exus e gargalham as pombagiras? Eles riem da nossa fragilidade, da nossa ignorância, não com escárnio, mas com alegria, porque eles já se liberaram desta impermanência, desse mundo de Maia, desse sofrimento nosso, das nossas aflições. Imaginemos aquela criança ali brincando com aquela máquina de fazer bolhas de sabão, que cada bolha daquela ali fosse um espírito encarnado, um ego encarnado, e a criança, o Exu, brincando. Então, a bolha de sabão ela é evanescente, ela se desfaz muito facilmente, é uma encarnação nossa. Então, o Exu olha assim, quanto nós sofremos, quanto nós nos apegamos, quanto nós temos conflitos por ilusões, por buscar satisfação, buscar felicidade permanente em objeto e coisas impermanentes. Ele ri, ele gargalha. E a gargalhada, a risada de Exu também é um mantra que descomprime, desopila, libera da tristeza, do sofrimento, da monoideia, da negatividade, da depressão. Este é Exu. Assim é Exu. Por vezes temido, outras vezes amado, mas sempre honesto, direto, alegre, feliz, gargalhando nos diz a verdade que escondemos em nossas sombras. Então, muito dificilmente você vê um Exu triste, lamuriento. Existem Exus sérios, Exus que atuam às vezes na faixa de correção da calunga, os Exus caveiras, esses são sérios, mas todo Exu é feliz, todo Exu e pombogira gargalham com facilidade e tem uma risada solta. Gargalhemos e sejamos mais felizes com nós mesmos e com nosso Obara, nosso Exu interno. Terminamos o curso Umbanda Pé no Chão, última aula. Fica a playlist, você pode maratonar a hora que você quiser. Já temos aí 46 videoaulas gravadas, mais a aula inicial do programa do curso, para você assistir na hora que você quiser, maratonar, acompanhar pelo livro. Em breve, estamos planejando, vamos iniciar o curso novo, Apometria, os Orixás e as linhas de Umbanda.
Meu muito obrigado a todos que se inscreveram, estão acompanhando a proposta do canal, estão acompanhando as videoaulas. Até a próxima oportunidade.